dia, que alegria estar com você com o nosso programa Semeando, todo sábado aqui na TVC, às 7 horas da manhã. Estamos vivendo o ano jubilar também da Renovação Carismática Católica, aqui em Fortaleza, 50 anos de bênçãos e graças da Renovação Carismática Católica. Eu faço parte dessa história. Você que está nos assistindo deve também já participou de algum movimento da Renovação Carismática Católica. E nesses anos, de 50 anos, nós, há 20 anos, entrevistamos uma pessoa com um testemunho muito forte, um testemunho de um grande evento que acontecia aqui em Fortaleza, que Deus me inspirou a realizar. Essa pessoa, depois de 20 anos, nós estamos nos reencontrando agora como um grande missionário, o doutor Maurício Duran, ele que tem um testemunho maravilhoso e lançou recentemente um livro. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, como vai, Biapina? Com um grande prazer novamente aqui, sendo entrevistado por você. Como sempre, você é um colaborador muito grande nessa missão da renovação carismática católica. Realmente, houve uma renovação na Igreja Católica devido a isso, e a gente pode acreditar em todos os milagres que acontecem na vida da gente, não é isso? E um milagre que aconteceu naquela época, não é? Continua acontecendo. Continua. Não é porque eu acho assim, se você lê a Bíblia, todas as vezes que você lê a Bíblia, você percebe que Deus, desde a criação, foi milagres, milagres. E no Êxodo você vê quantos milagres aconteceram, dividir o Mar Vermelho, enfim, o maná do céu. E as pessoas ainda duvidam, né? Ainda duvidam. É isso, mas eu realmente fico feliz de estar lhe entrevistando depois desses 20 anos, né? Dentro dos 50 anos da Renovação Carismática. Você também faz parte dessa história, porque foi tocado dentro de um evento promovido pela Renovação Carismática Católica, no qual eu estava no palco com o nosso querido Monsenhor Jonas Abib, que era o Queremos Deus. E naquela época, naquele ano do Queremos Deus, estava havendo um clássico lá, Ceará e Fortaleza, no Castelão, e nós tivemos que fazer no Presidente Vargas, né? E naquele Queremos Deus, eu tive a inspiração de se fazer um terço subindo aos céus, né? E encarreguei umas senhoras, né, para se encarregar de fazer esse texto subir no Queremos Deus. Seria assim uma homenagem à Nossa Senhora e também assim a divulgação da reza do terço do Rosário. Isso. E aí você vai contar a história sobre isso. Né? Bom, a respeito do terço, na época, eu me lembro mais da imagem de Nossa Senhora, o que marcou mais em mim. Por quê? Porque eu era evangélico, frequentava outra igreja. Por que o evangélico vai para o Queremos Deus? Porque meu irmão, que era católico, nós viemos da Colômbia, para estudar, éramos 3 irmãos, viemos para Recife, nos formamos em Recife, e meu irmão, o médico Jairo, voltou para a Colômbia, e o Victor e eu viemos para Fortaleza nos especializar em cirurgia bucomaxilofacial. Ele católico e eu evangélico daquele fervoroso, né? E ele ficou doente. Ele, com 28 anos, descobrimos que ele tinha um tumor cerebral. Então, eu tinha que acompanhar ele aos cantos. Eu achei muito interessante, porque quando soubemos disso e que não tinha cura, e nós íamos deixar o Brasil, vendendo tudo que tínhamos, eu era noivo, ia acabar o noivado, parará, e vender tudo para poder procurar onde a ciência está mais adiantada. Sim. E nessa búsqueda de tudo isso, quando chamamos uma corretora para avaliar a casa dele para vender, depois meu apartamento e meu consultório, enfim, ela falou. Ela era da Renovação Carismática, chamada Fabiola. Ela era corretora, inclusive é grande amiga minha até hoje, minha paciente, sou dentista. E ela disse, quando chegou lá, você já frequentou um grupo de oração? Falou para meu irmão. Sim. E o que grupo de oração é esse? Ela falou da Renovação Carismática Católica. Eu não sabia até então que era Renovação Carismática. Sim. E eu era contra o catolicismo. Sim. Então eu disse, não, ele não vai. Aí meu irmão pediu, mano, tu me leva? Aí eu comecei a levar para esse grupo de oração. Aí apareceu Queremos Deus. Mano, tu me leva para o Queremos Deus? Isso porque eu tinha feito uma promessa para ele, para Deus, quando eu soube disso, que tudo que meu irmão pedisse, eu ia dar, mesmo que fosse impossível. Já tinha feito uma promessa para Deus, não podia. Não podia, então eu tinha que levar. E eu me lembro que eu coloquei
boné, um óculos escuro, tá? Estacionei o carro para poder, porque isso ia ser no domingo. Quando eu soube, era na segunda-feira, quando ele saiu que eu levava ele para o encontro, o grupo de oração, lá na Desembargador Moreira, comunidade São Vicente de Paula. Já disse testemunho muito lá. Sim. Tá? Então, ele desceu lá na segunda-feira e disse, mano, eu nunca te pedi nada, tu me leva, bater o Queremos Deus. E eu, que é isso, cara? Mas eu lembro que o sucesso do primeiro Queremos Deus e do segundo, no Castelão, foi tão grande que todo mundo viu, evangélico, todo mundo viu, apareceu na televisão, em todos os jornais, né? Então, quando ele disse, e de onde vai ser? No estádio do Presidente Vargas, porque estava tendo um jogo muito importante lá. Aí eu fui, na quarta-feira eu estive lá para conhecer, que eu nunca tinha ido. Sim. E quando cheguei lá, estavam pintando, ajeitando, e tinha um pintor colocando uma letra C bem grande na parede. Disse, pronto, vou deixar meu irmão aí, invento uma dor de barriga, qualquer coisa, e vou me embora, e 4 horas depois eu vou buscar ele. E você premedita tudo. Comprei um óculos, diferente para que ninguém me reconhecesse, um boné. E aquele dia, eu cheguei 15 para as 2, começava às 3 horas da tarde, estacionei em um lugar que ninguém me trancasse para poder fugir. E quando estou entrando, comigo estavam entrando umas 200 pessoas por aquele portão, alguém grita, Dr. Maurício, Dr. Maurício, fala, alguém me reconheceu. E eu comecei a baixar a cabeça, de repente, essa pessoa me pegou pelo braço, que bom o senhor estar aqui. Estou aqui porque meu irmão tem um tumor cerebral e o médico diz que tem 1 ano e meio de vida. Calma, Dr. Maurício, porque Deus sabe o que faz. Eu faço parte da comissão organizadora do evento e vou levar o senhor e seu irmão a um local especial. Gente, eu digo sempre assim, ele é um anjo, porque as asas eram grandes, porque começamos a passar por grades de credenciado, portas credenciado. Aí quando terminamos, estávamos no palco, do lado de Monsenhor Jonas Habib. Pois é, foi um convidado especial de Nossa Senhora. Pois é. Então eu disse, meu Deus do céu, eu não posso mais fugir, o que eu faço? E agora? Tá? Eu estava com muita raiva, sabe? Então, de repente, no meio do evento, vê a parte de que trazia o terço, Nossa Senhora, enfim, e quando bem na minha frente, soltam, porque o intuito era que subisse, né, com os balões. E eu, não, pelo amor de Deus, isso é idolatria, Senhor, tu me trouxe aqui para isso. E eu comecei mesmo a estar tão chateado, que eu dizia, manda um raio, destrua essa imagem, isso é idolatria, Senhor. Ou seja, quando na 7ª vez que desceu, Monsenhor Jonas falou, Maria, a nossa mãe, ela não quer ir embora, porque tem gente que precisa muito dela aqui. E eu digo para todo mundo, como digo no meu livro, foi a primeira vez que eu senti um amor de mãe na minha vida. Sim. Porque quando a imagem desceu, que ela não foi, quando eu olhei para a imagem, era como que tivesse aberto os braços. Eu me emociono até hoje. Até hoje. Eu posso dar essa palestra no mesmo dia 3 vezes, mas para mim é uma emoção muito forte. Porque foi, gente, o calor de mãe. E no momento que estava vendo meu irmão partindo aos poucos, e sozinho, porque ele me prometeu para não contar nada para meus pais, nem para ninguém. E, enfim, eu estava com essa dor sozinho, e de repente, encontrei seus braços, um colo de mãe. E você foi acolhido pela mãe. Pela mãe, tanto é que... num lugar especial, um lugar para poder estar ali. Pronto, né? É tudo preparado por ela. Tudo preparado por ela. É. Agora, eu vou lhe dizer uma coisa, o senhor falou uma coisa que eu vou ainda falar no outro livro, tá? Que as senhoras que se encarregaram por isso. O senhor lembra da Dona Ruth? Lembro, Dona Ruth. A Dona Ruth, eu me encontrei com ela 14 anos depois. Olha aí. Lá no meu consultório. Engraçado, lá no Árvore Medical Center, 18º andar. E ela que era coordenadora para o lançamento do texto. Presta atenção, o que aconteceu. Sim. Ela pegava o elevador e descia no 18º andar igual a mim, e casualmente éramos no mesmo horário, 3 horas da tarde. E ela vinha, já a pessoa de idade, vinha com uma cuidadora, tipo uma pessoa acompanhando. Sim. E eu, brincando, dizia para ela, vi que ela estava nervosa, senhora, que eu acho lindo, pessoas de cabelo branco, eu acho lindo. A senhora se segurou em mim, faz de conta que eu sou teu namorado, brincando. Sim. Aí ela se segurou, aí pronto. Toda vez que ela ia para a consulta, se encontrava comigo, meu namorado. E às vezes, como ela ia no consultório quase em frente ao meu, então para a médica dela, então às vezes ela ainda não se encontrava, ela passava no meu consultório, meu namorado. Um dia, a Dona Ruth liga, eu era síndico lá desse prédio, e liga lá de baixo, a recepcionista diz, doutor Maurício, tem uma senhora de idade aqui aos prantos, que fala com o senhor. Eu imaginei, como eu era síndico, era alguma coisa que tinha acontecido com alguma senhora de idade. O nome dela é Dona Ruth. Quando eu disse Dona Ruth, peguei o elevador, desci. Ela estava chorando. Sim. Com a revista do Shalom. Ela? Que eu tinha dado testemunho. Sim. Maria leva a Jesus. E ela disse Maurício Duran,
cônsul da Colômbia, na época era cônsul da Colômbia, dentista, papapá. E ele olhou assim e disse, esse aqui é você? Chorando. Sim. Esse sou eu. Pois eu sou Dona Ruth, a encarregada daquela imagem subir, e ela não subiu. E o senhor acredita que faz 14 anos que eu não vou à missa, não frequento mais a igreja católica, porque eu fiquei revoltado pensando que era sabotagem. Agora eu entendi porque aquela imagem não podia subir, agora eu posso voltar para a minha igreja. Glória a Deus. Gente, isso foi lindo, 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 lindo assim. Como é que Deus prepara? Você viu? Que tinha me encontrar com ela no elevador. Né? E outra coisa, ela estava chateadíssima, achou que ela foi sabotagem. Sim. Que alguém tinha... porque ela disse que foi até no aeroporto, teve engenheiro da aeronáutica, era 17h45 que podia levar porque não tinha avião. Quer dizer, todo o trabalho que foi feito, porque nós realmente foi um trabalho perfeito para subir. O número de balões e tudo balões isso. E tudo. Então, a nossa certeza era absoluta que o texto ia subir. Eu tenho certeza que, como em mim, muita gente foi atendida também. E muita gente, porque Nossa Senhora. Eu estava no palco com o Monsenhor Jonas, que tinha dado a ideia de subir o texto, a gente fica assim desanimado. Então, vamos interceder, o povo rezando para o texto subir, não subia, e as senhoras, rapaz, aquilo ali foi, de princípio, para a gente era assim como se fosse um fracasso. Pronto. Para mim era, né? Está entendendo? E o povo, mas para mim foi a melhor história da minha vida. A maior emoção que eu tive na minha vida foi quando ela me carregou no colo dela. Como se você vai ler o livro, que eu gostaria que vocês procurassem, depois eu digo onde como achá-lo. Esse livro, eu nunca tinha sentido isso nem com minha mãe. Por quê? Porque a minha mãe, infelizmente, como eu fui o quarto filho e eles não tinham condições, ela fez de tudo para me abortar. Então a minha mãe tinha um remorso muito grande. Então ela não conseguia se manifestar. E a gente discutia, eu achava que ela amava mais meus irmãos do que a mim. Sempre achei. Então tinha isso, tinha uma rejeição, achava uma que rejeição. Foi rejeitado. Né? E de repente, naquele momento, eu senti um abraço de mãe e um colo de mãe, como nunca tinha sentido. Ali foi um momento de uma cura total. Total. Foi uma obra total na sua vida, né? Aí, e depois também disso... a cura com o relacionamento com a sua mãe também. E com minha esposa. Por quê? Porque eu não podia ter filhos. Você não podia ter filhos. Nem minha esposa também, né? Eu não tinha espermatozoide, eu era estéril. Aí depois que eu tive esse encontro com Nossa Senhora, eu disse assim, pô, se realmente você é quem disse que você é, que você é a mãe do Salvador, que você intercede como nas bodas de Canaã, por aquele noivo. Sim. Intercede com aquele teu filho que cura leprosos, paralíticos, cegos, coxos, que ressuscitou seu amigo Lázaro, que para ele nos dá o poder de ser pais. E minha mulher ficou grávida de 4 gêmeos. Pronto. Nunca mais eu duvidei do amor de mãe de Nossa Senhora por nós. Até os médicos choravam. É impossível. É milagre. E durante a gravidez, perdimos 2. E sobreviveram as gêmeas. Agora, uma coisa que, para mim, é importante, que eu colocou no livro. Aos poucos, meu irmão doente, minha esposa também, eu fiquei ficando sem dinheiro, sem nada. A gente foi ficando sem dinheiro, sem nada. E, de repente, eu tinha que vender a moto para pagar o parto. Mas as meninas nasceram de parto normal. Não precisou gastar nada, porque eu não acreditei no amor de Deus, que quando Ele faz perfeito. E faz perfeito e faz completo. E o amor de Deus não decepciona. Não. Estamos no ano jubilado da esperança, né? O Espírito Santo não decepciona, né? Não decepciona. Como não nos decepcionou naquele ano, lá no Queremos Deus, que para mim era uma decepção, um fracasso. E em torno de tudo isso, Deus construiu uma obra muito maior do que nós imaginávamos. Se fez essa obra com você, com certeza muitas pessoas também foram curadas, libertadas naquele Esse testemunho que eu dou, geralmente, 3 vezes por semana. Sim. E em todas as partes do Brasil. Me chama para dar. O seu testemunho é muito longo, né? O nosso programa tem um tempo. Nós vamos para o segundo bloco. Mas fique com a gente, que você vai ainda ficar mais maravilhado do amor de Deus por você e por cada um de nós. Acesse @LuminusPlay Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminus Play, dando um play na sua ideia. É uma alegria estar com você, já
nesta alegria do Senhor. No primeiro bloco nós estávamos conversando e vamos continuar conversando com o doutor Maurício Duran. Nesse intervalo a gente conversou muita coisa, né? Mas que não vai dar nem para a gente, no espaço que a televisão nos dá, para contar tudo que nós conversamos no intervalo aqui. Mas, doutor Maurício, nós estávamos conversando sobre Nossa Senhora, sobre os seus filhos, né? E aí foi o desdobramento da... Você falou na gravação sobre a dona Ruth, não foi? Pois é. A dona Ruth, eu não vi mais a dona Ruth. Agora, uma coisa que me impactou foi quando ela disse assim, agora eu posso morrer tranquila e voltar para a minha igreja. E eu nunca mais a vi. Rapaz, que coisa. Então, através de tudo isso, depois de tanto tempo, houve uma cura. Sim. Porque eu sou ministro da Eucaristia. E, de repente, eu, lá na Glória, e eu tinha um doentinho para levar a comunhão. E você começa a ter uma expectativa de que a pessoa vai se salvar, que a pessoa, né? E era uma pessoa jovem, 59 anos, tal, com um tumor cerebral, mas tinha operado. E a família muito apática, enfim. Conclusão, a família, depois eu descobri, porque tinha descoberto uma traição, enfim, tal. E aos pouquinhos, esse Jesus foi agregando ele, assim, tanto, tal, ao ponto de ter perdão dos filhos, tudo isso. Então, de repente, me ligaram da Unimed. E ele queria que eu levasse a comunhão. E eu pedi autorização, né, a meu pároco, enfim. Você levava a comunhão, você é ministro da Eucaristia? Uhum. Sim. Sou ministro da Eucaristia da Glória. Sim. Aí, levar a comunhão até... Quando eu levei lá, ele disse para mim, eu estou curado. Eu estou curado. E eu fiquei tão feliz quando ele falou isso. Sim. Só que quando eu saí, ele morreu. E eu não entendia que Sim. cura era essa. Que cura era essa? Né? Ele foi curado porque a família dele perdoou. Ele foi curado porque, antes de partir, ele pode expressar todos os seus pecados, tudo, Sim. e ter uma cura interior. Sim. Então, para mim, a cura era exterior, não era interior. E isso me traumatizou um pouco. Sim. Então, as curas que acontecem, como aconteceu na dona Ruth, Sim. tem que ser uma cura interior. Sim. Né? Para ela poder descansar em paz, vamos supor, que ele nunca mais vai vir, se for assim. Olha, você falar sobre isso, eu entrevistei semana passada aqui o doutor Mauri, e ele deu um testemunho de que atendeu um cliente dele no hospital. Uhum. Então, ele realmente na UTI, e ele acompanhou, era médico de UTI, e não tinha condição de salvar a vida desse cidadão. Mas a família tinha recurso e estava insistindo, não, doutor, vamos, faça isso para o meu pai, doutor, faz isso para o meu pai. Aí ele entrou na UTI com a esposa e os filhos, e quando ele entrou, o paciente agarrou na mão dele, segurou e disse, doutor, me deixe em paz, porque onde eu estou, eu não quero voltar. Eu não quero, me deixe em paz. Rapaz, é realmente isso, é aquela cura interior. Né? Que é a mais difícil. É a mais difícil. E é essa cura que eu quero ter. Né? Como eu disse para você, quando me operei agora em dezembro do coração, e eu estava assim, se Deus quiser me levar agora, eis-me aqui, Senhor. Porque eu acho que nós, católicos, nós temos que acreditar na outra vida, no credo, está quando a gente crê em Deus Pai, crê, né, na intenção do... Enfim. Nosso lugar é no céu. Nosso lugar é no céu. Estamos trabalhando para isso, né? É isso. Então, se por uma cirurgia ou um acidente, sei lá o que, estou indo para lá, não vou provocar isso, mas se Deus quer me levar, eis-me aqui, Senhor. Então, quando eu disse assim, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Quem me operou foi o Dr. Lucas. Aí, quando eu for acordar, fizeram assim, Maurício, acorda, é o Lucas, vou ficar feliz. E se do outro lado disser assim, Maurício, acorda, é Jesus, eu vou ficar feliz do mesmo jeito também. E achei interessante que um padre, que eu sou dentista, né, padre paciente falou assim, e eu tenho certeza, Maurício, que se acontecer, ele disse, nós não queremos, mas se acontecer, eu sou Jesus, esse Jesus vai falar assim, e minha mãe falava muito bem em você. Eu achei tão lindo isso. Então você começa a perceber como é o amor da mãe. Que tipo de amor é esse? E esse é o título desse livro. Olha, que tipo de amor é esse, né? Não é que amor é esse, que tipo? Porque é um amor incondicional, é um amor... Gente, seria interessante que vocês lessem, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo aqui... junto com a editora e comigo, conseguimos colocar as palavras exatas para você ser atingido e você abrir o seu coração.
Aqui nesse livro você vai encontrar transformação, não é superação, não. Não é tanto a superação. Se não se a ação do Espírito Santo na vida da gente, na vida do ser humano. E é com todo prazer que eu vou dar para você, meu amigo, para que você realmente tenha mais na sua história de caminhada de renovação carismática, você perceber como a renovação carismática transformou a vida das pessoas, ao ponto de tornar-nos missionários graças a vocês. Que tipo de amor é esse? A alegria é toda minha, porque eu fico feliz, porque esse livro traz uma história de um evento que eu sou idealizador, inspirado pelo Espírito Santo, em 1980 lá. É isso mesmo. E então... eu fui no terceiro Queremos Deus. Terceiro Queremos Deus. Que foi em 90. Ou 89. 89. Agora, 89. 89. Então, em 89, aquele Queremos Deus que Nossa Senhora lhe tocou, ela também fez um milagre. Porque foi devido àquele Queremos Deus que esse programa existe. Pronto. Porque eu estava rezando e pedindo a Deus um minuto para Deus numa TV e não conseguia. Um minuto. Que lindo. E aí, naquele Queremos Deus, eu recebi um convite do presidente da época da TVC, que queria conversar comigo. E eu fui lá na TVC e eu cheguei para ele, ele inclusive já está no céu. Vanderlei, eu queria um minuto para Deus só. Aí disse não. Quando ele disse não, eu ia me levantando, porque eu já tinha recebido vários nãos, né? Vários nãos. Aí disse, não, eu vou lhe dar 1 hora. Eu tinha pedido 1 minuto, né? Que lindo. E deu 1 hora. Então, eu nunca tinha feito programa de televisão e não tinha o que apresentar no programa. Então, eu tinha que fazer 1 hora de programa, eu nunca nem olhava para uma câmera. Uma loucura, aquela loucura que a gente tem. Que dá certo. É porque isso assim, eu costumo dizer, quando eu li o livro da Mostra-me teu rosto de Inácio Laranjanha, uma coisa assim, Sim. E ele fala uma coisa muito interessante e deixa a gente para reflexão. Quando Deus fez o homem, fez a imagem e semelhança. Então nós tínhamos Deus dentro da gente. Sim. Porque nós podíamos tranquilamente, o Adão podia tranquilamente governar, não tinha fome, não precisava trabalhar, vivia com os animais, enfim. E depois trouxe, graças a Deus, uma companheira. Ótimo. Mas, quando nós pecamos, ele tirou Deus conosco. Sim. Ele tirou essa semelhança. Agora tu vai trabalhar, vai se virar, vai comer do que você produz, enfim. E continuou dizendo, a misericórdia de Deus é tão grande que ele mandava os profetas e nada. Aí tem que mandar o filho dele, ou seja, o Emmanuel, aquele que ele tirou da gente, ele mandou novamente para você acreditar agora, para você realmente abrir seu coração para descentrar esse Jesus. Ele não foi embora, ele ficou, ele ressuscitou, ele está dentro de nós. Então, se você consegue se esvaziar e colocar esse Emmanuel dentro de você, você vai conseguir andar sobre as águas. Então, todas as que eu vou dar uma palestra, eu digo, tira o Maurício daqui. Manda o Espírito Santo que me unja, que funcione em mim. Nada posso fazer. Pronto. Então, é isso que toda vez que eu vou dar um testemunho, eu faço questão de ir no Santíssimo e dizer, Senhor, tira o Maurício daqui. Coloca o Emmanuel, o Deus conosco. Porque essas pessoas estão querendo ouvir tua voz, tua forma de olhar, tua forma de abraçar. Não é a minha. Então, dá certo. Dá certo. E você vê o seguinte, porque quando eu fiquei assim, um pouco, não apavorado, mas como é que eu vou fazer? Com receio. Eu não tenho nem ideia de que produção eu ia dar. Aí um amigo meu disse, Biapina, você está com um programa feito. Como? O Queremos Deus foi gravado lá do presidente Vargas. Oh. Então você, no seu testemunho também, então, faz parte. Dentro da história, faz parte do programa Semeando, não é? Porque foi realmente o primeiro programa Semeando, foi o Queremos Deus, lá no PV, com a consagração de Nossa Senhora. Então eu posso dizer que eu sou um filho daquele Queremos Deus. É um filho do Queremos Deus. E é um dos, vamos dizer, protagonista também do primeiro programa Semeando aqui, há 37 anos. Obrigado, me sinto muito honrado com isso. Inclusive,
a convite de Monsenhor Jonas Habib, na época que estava vivo, lógico, há 7 anos atrás, para o programa lá na Canção Nova, justamente porque ele também queria dizer, olha, eu estava lá, e aconteceu quando eu estava lá, o Maurício mudou depois de tudo isso. Porque é um conjunto que o Espírito Santo ele usa todo mundo para poder acontecer tudo que aconteceu. Eu acho assim, do jeito que está crescendo, porque eu vejo as igrejas agora lotadas. Os jovens estão retornando. Gente, os testemunhos desses jovens. A caminhada com Maria agora. Pronto. Nossa, eu estive agora em Teresina, tá? Sim. E vi como os grupos de orações estão trabalhando. E agora estive em Horizonte, tá? E em Horizonte, de cada 10 famílias, católicas, 7 são evangélicas. Mas os filhos estão todos na igreja católica. São católicos. Os filhos, obrigado. Por quê? Porque esses se decepcionaram com uma coisa, foram convencidos por X motivos, né? E os filhos, não, nós somos católicos. Nos respeitem. Achei tão interessante isso, que estão acordando novamente, que eu dizia, olha gente, se eu tivesse tido a chance que vocês têm de conhecer Jesus, sim, de participar desses encontros, não tinha passado pelo que eu passei. Vocês são pessoas especiais que Deus está colocando no verdadeiro caminho para vocês ser felizes, tá? Mesmo a gente criticando porque o bordão de minha palestra é assim, e você se tranca no maldito quarto, com o maldito computador e o maldito celular, e se esquece que o quarto do lado está sempre com a porta aberta, esperando um boa noite pai, boa noite mãe, que você não dá faz muito tempo. Aí isso toca a eles, porque realmente o celular tem consumido muito, e o computador na vida familiar. É por isso que eu estou divulgando o teu livro, né? Pois é. O testemunho que muitos já conhecem, no Brasil todo, você já esteve aí como missionário, né? Porque Deus precisa de nós, né? E nós precisamos dele. Pois é, uma das coisas que me levou a escrever esse livro era a queixa das mães, dos pais, ou dos próprios adolescentes, ou tio, Maurício, porque eu queria que meu filho que não frequenta a igreja lesse, ou pelo menos tivesse, e enfim, e assim era que os próprios pais, queriam sempre, Maurício escreva, e por isso foi que me inspirou mesmo para fazê-lo. E que Deus lhe inspira outros livros também, não é? Obrigado. Porque quando você falou sobre isso, eu tenho muito contato com a juventude nos encontros, e eu sempre falo para eles um pouco da minha história, e aquela harmonia entre a gente, o antigo com o novo, né? O encontro do velho com o novo, né? É verdade. Então, aí eles dizem, Biapina, escreva um livro, escreva a sua história. Está na hora, né? Então, isso é um apelo da juventude. E isso é que eu vou agora com você, é um sinal de Deus. Eu tenho que correr com esse livro. Tá certíssimo. Afinal, que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? Não pode parar, né? É verdade. O programa está ótimo. Eu sei que você aqui tem a cadeira cativa, né? Obrigado. Eu vou colocar as câmeras, o microfone para a sua mensagem final. Uhum. A mensagem final que eu posso dar é o seguinte, acredite, nós temos um grande problema atualmente de viver do passado para ter depressão ou de querer adivinhar o futuro para ter ansiedade. Então, viva o hoje, ame, esqueça, perdoe, seja feliz hoje, amanhã a Deus pertence. Então, que o Espírito Santo ele possa realmente penetrar na tua casa, na tua alma, esse Deus conosco, ele te alcance, mas para isso vamos tirar todos esses rancores que tem dentro do seu coração. Perdoe, aprenda a perdoar. Quando você tirar essas mágoas, você vai sentir a graça do Espírito Santo, Nossa Senhora querendo entrar na tua vida, derramar graça também. Pense nisso. E no livro, vocês vão ver, a minha mãe abraçou e perdoou o assassino do meu outro irmão. E ela ficou curada. Pense nisso. Como adquirir teu livro para enxergar? Tem várias maneiras. Eu vou ver se vocês podem anotar o telefone meu direto, porque aí eu passaria para vocês as coordenadas da editora. O meu número é 98899-9563. E aqui em Fortaleza, 85. Então é 98899-9563. Aí você entra em contato comigo, que eu passo diretamente com a editora e ele entrará em contato com vocês para vocês adquirirem um livro. Amém? Deus abençoe. E muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. Importante a sua presença nesse ano jubilado dos 50 anos. Nessa alegria do Senhor que nós nos despedimos do programa de hoje, contando com a sua audiência no próximo sábado aqui na TVC, às 7 horas da manhã.